casas, vai pegando continentes, vai pegando planetas, depois vai pegando universos, assim, um negócio muito louco, assim. Deixa eu mostrar aqui só pra vocês terem. Principalmente as crianças já nasceram, já estão convivendo desde a infância com a tecnologia. Eu acho que o grande desafio é trazer isso para dentro da sala de aula e despertar o interesse deles, né? Principalmente quando a gente está relacionando o recurso tecnológico com alguma coisa, com o conteúdo de sala de aula. Então, eu acredito que esse seja o maior desafio que os professores enfrentam hoje em dia. As escolas, elas buscam muito isso, porque o aluno, ele pede por isso, ele clama por isso, de ter recursos inovadores na sala de aula. E no caso de inserir um jogo, né, em sala de aula, isso desperta o interesse deles. Então, eu acredito que vai ser um recurso assim, muito bem aproveitado pelas escolas. O uso das tecnologias, principalmente as digitais, elas contribuem inclusive para repensar o conceito de sala de aula, né? O que se entende por sala de aula hoje, quando você tem a possibilidade de ter dispositivos móveis, que te dão mobilidade e que tu pode usar diferentes espaços para aprender, não só a tua sala de aula, mas diferentes espaços da escola e da própria comunidade. Então aqui na Unicinos, um dos grandes temas de pesquisa nosso é qual é essa sala de aula do futuro. Uma sala de aula que vai ter um mobiliário diferente, um professor diferente e um projeto político-pedagógico também diferente, adaptado a esse aluno que chega com um modelo mental distinto, com uma forma de aprender diferenciada e com uma lógica totalmente vinculada às redes sociais, a um conhecimento compartilhado. A nova tecnologia, na verdade, leva a sala de aula para qualquer lugar do mundo, né? Acho que essa é a grande vantagem de usar uma tecnologia distinta. A gente pode conectar nossos alunos naquele espaço físico, mas também em qualquer espaço virtual que traga pessoas de outras universidades, traga pessoas da sociedade e conecte eles num projeto social, por exemplo. A Unicinos vem trabalhando nesse processo de inserção de novas tecnologias no ensino a partir de uma infraestrutura que existe, de vários cursos ligados a esse tema, como por exemplo o curso de jogos digitais, como por exemplo os cursos de computação. Mas o que eu considero que seja um diferencial bastante interessante é que a Unicinos trabalha esse tema de forma integrada com as áreas como a área da pedagogia, algumas áreas como por exemplo da psicologia, fazendo ao mesmo tempo uma exploração de possibilidades tecnológicas, mas também uma avaliação crítica e uma adequação do uso dessas tecnologias na educação. Esse projeto de um jogo digital voltado para a educação, com a temática das missões jesuíticas, ele surgiu a partir de professores que trabalham com o tema, professores como, por exemplo, professores que atuam na área de História, né? E a ideia, ela se concretizou de maneira a envolver o curso de Jogos Digitais, o curso de Ciência da Computação e o programa de pós-graduação em Ciência da Computação, junto com professores da área de Educação, da área de História e também da área de Design. E nós imaginamos que, a partir do projeto, isso seja uma primeira etapa que nós esperamos possa motivar outros eventos com outras temáticas, sendo também transformadas, talvez, em um artefato como um jogo digital e sendo levados também para a escola e sendo proporcionada a discussão e uma utilização mais positiva, mais consciente desse tipo de recurso. O jogo possibilita cada vez mais que o aluno tenha saberes colaterais, na medida em que símbolos, cores, tudo aquilo que faz parte do jogo como tal, ajuda a intelecção, a percepção de saberes históricos, não é? Este tipo de atividade, ele é absolutamente importante, um caminho inescapável para a gente atingir, para que possamos atingir os estudantes, né, os meninos e meninas, adolescentes, que estão sendo apresentados a esse tema e que são jovens que frequentam, né, com bastante entusiasmo o mundo digital, o mundo virtual,
que tem uma intimidade bastante grande com o computador, com os tablets, com os smartphones. E nós acreditamos que esse pode ser um caminho para um diálogo que desperte neles curiosidade, vontade de estudar temas históricos. Os jogos digitais revelam-se um lugar de encontro entre dois processos muito interessantes, ou seja, o processo de programação e o processo de criação, que assim se aliam em prol da valorização da nossa cultura. Sempre que está se pensando em trabalhar com jogos educacionais, é importante que a gente pense primeiro na questão da faixa etária, né? Então, qual é o público-alvo do nosso jogo, né? E a segunda questão é tentar, além de inserir esses elementos que são educacionais, ou seja, questão de conteúdo e que eles possam se beneficiar, também a questão de gameplay, ou seja, o jogo tem que ser divertido. Então a gente não pode pensar em um jogo educacional que é chato. Essa é a grande reclamação das crianças. Então quando a gente pensou na criação dos jogos, a gente já levou em conta esse fator de diversão também. A gente sempre teve muito bem claro que não não são experiências para ensinar história. Assim, não é jogando o game ou passando pela sala interativa que tu vai estar substituindo, por exemplo, uma sala de aula, a presença de um professor. Não, ele serve como um inspirador, como uma maneira de um primeiro contato que tu tenha com esse conhecimento, né, nunca ouvi falar das traduções jesuítas, ou o pouco que eu ouvi falar, tenho um pouco de conhecimento disso, serve ali como um drops, né, como uma motivação ali para conhecer um pouquinho mais. O processo de desenvolvimento ele começou em uma reunião conjunta com profissionais de diferentes áreas, né? Então a gente trabalhou com roteirista, com historiador, com game designer, para chegar num consenso de que história a gente vai contar e como, né? E nesse momento a gente pensou coisas relacionadas a deixar essa história divertida e fazer o encaixe dentro de um jogo, né? Então, além de profissionais técnicos, a gente teve colaboração de outros profissionais para trazer tanto a vivência histórica como também a parte da diversão, das mecânicas para serem inseridas no jogo. São duas modalidades de jogo, né? Tem o jogo para mobile, para celular, e esse jogo tu trabalha como o gerente de uma redução jesuíta, então o gerente de São Miguel das Missões, assim, no papel de realmente cuidar da redução. Então são vários pequenos jogos que representam atividades que os índios e os padres faziam naquela época. Então ele não é desenvolvido por fases, mas por módulos únicos jogáveis. Então tu consegue jogar uma partida de um jogo, depois de um outro pequeno jogo, e esses pequenos jogos compõem o jogo completo. Então a gente vai trabalhar com a parte de um óculos de realidade virtual, tá? Que é fabricado inclusive no Brasil aqui, que é o binóculos, né? A gente vai trabalhar também com uma tecnologia que a gente desenvolveu aqui na Unicinos. Então nós prototipamos um arco, né, que é um arco virtual, para a sala interativa. Então o aluno vai poder interagir com um protótipo, onde ele consegue lançar flechas virtuais, vendo nesse óculos de realidade virtual. Então a gente quis aliar essa questão de tecnologia, onde tem um diferencial, né, não só um jogo convencional, com essa questão da sala interativa. O tutor, professor, deverá fazer o trabalho de colocar o aluno num ambiente histórico, ou seja, a partir da parte lúdica, cada vez mais fazer com que o aluno, desenvolvendo as habilidades que já são próprias de jogar, né, possa integrar isso com saberes históricos. O uso da tecnologia hoje serve para expandir a sala de aula e trazer para dentro daquele espaço físico uma realidade que dificilmente seria alcançada se a gente ficasse imóvel naquele espaço retangular da sala.